Sejam bem-vindos, então, a mais uma edição do Uma Hora Com. Como temos vindo a anunciar, presente hoje em estúdio Arlindo Nunes, o Presidente da União de Freguesias de Bezelga e Madalena. Arlindo Nunes, boa noite, muito obrigado por estar connosco. Era natural, digamos assim, começamos por aí, a vitória nas autárquicas. Era um processo em contínuo. Permita-me que, antes de mais, agradeço o convite para estar aqui, naturalmente, e cumprimentá-los, bem como as pessoas que nos estão a ouvir. Sim, era, porque, na verdade, umas eleições não se ganham numa campanha eleitoral, como nós sabemos. A campanha eleitoral de um Presidente de Junta é, naturalmente, dos trabalhos que se fazem ao longo do mandato. E, portanto, eu acho que eu ficaria muito desagradado se, naturalmente, se as pessoas não votassem, enfim, em mim e na minha equipa que me acompanhou. Porque entendemos que fizemos um bom trabalho para a comunidade. Não poderíamos pensar outra coisa. Desde logo, enfim, as equipas também que se perfilaram, quanto a mim, naturalmente, enfim, acho que também não tinham, digamos, o perfil que toda a nossa equipa apresentou para dar andamento, digamos, a esta união de freguesias, como nós sabemos, uma união de freguesias com 45 km², e, portanto, tem uma maior exigência, e, naturalmente, as pessoas viram que eu e a minha equipa que eram as pessoas competentes para poder dar andamento a esta questão. E devo dizer que, para mim, não foi dúvida nenhuma ter ganho estas eleições. Havia aqui, no entanto, um fator novo, a união que se criou com outra junta, no caso a Bezelga, poderia ter de alguma forma baralhado esta eleição, ou não? Poderia, naturalmente, mas eu moro na localidade de Porto Mendo e, portanto, eu faço extrema exatamente com essa freguesia, até porque tenho, digamos, grandes raízes na freguesia da Bezelga. E daí as pessoas conhecerem-me. E daí também as pessoas conhecerem o nosso trabalho, já que estávamos pegados. Portanto, éramos, digamos, uma freguesia que se ligava. E, portanto, as pessoas sabiam de que realmente estavam a votar em mim, que o trabalho desenvolvido por nós na freguesia da Madalena tinha sido, digamos, um trabalho que, naturalmente, os contentava a eles se lá fosse também feito. Por outro lado, devo dizer que quem me acompanhou na minha equipa, o Presidente da Junta, então cessante, digo eu, e, portanto, também fez trabalho que, naturalmente, as pessoas também estavam contentes com tudo aquilo feito. E, portanto, juntando uma coisa à outra, penso que não era difícil, não é? Esta é, de facto, uma nova realidade. Como é que, digamos, está a ser encarada por parte da atual junta? Bem, enfim, sabemos que as dificuldades são enormes. São enormes desde logo pela sua dimensão, pela sua situação geográfica, que, enfim, é quase preciso fazer quase 20 km para chegar de uma ponta à outra. E, portanto, desde logo aí as grandes dificuldades. Agora, dificuldades em si nós não encontramos. As piores dificuldades que nós encontramos é, efetivamente, digamos, dinheiros para fazer face às grandes necessidades de todo este terreno geográfico que apresenta a União de Freguesias. Porque, como dizia, nós na Madalena tínhamos, digamos, já era uma freguesia grande, estava implementada, digamos, com funcionários para podermos dar a volta, digamos, aos trabalhos. E, portanto, não é agora por mais 14 km², portanto, fazendo cerca de 45 km², que nos vai, digamos, piorar a situação. Existem, para além destas, outras coisas que nos estão a preocupar muito mais, que é, naturalmente, digamos, a agregação, pela via da agregação, nos está a provocar, naturalmente, alguns gastos supérfluos que, se calhar, as pessoas nem pensaram que eram necessários fazer, não é? E, portanto, isso é que nos, se calhar, está a prejudicar. Porque, como sabemos, as verbas que nós temos para, digamos, para gastar na freguesia, elas cada vez são menos, e devo dizer que para o ano que vem aí, o ano 2014, são menos 1.117 euros a menos, vindo do Fundo de Financiamento das Freguesias, portanto do Estado, e, portanto, isto, estas é que sim são preocupações para nós. E porque acrescem, digamos, relativamente à agregação, obrigam-nos a fazer um conjunto de coisas, desde logo, por exemplo, a unificação de taxas. Numa freguesia existiam umas taxas, noutra existiam outras. Vamos ter que as unificar.
E para a publicação em Diário da República, logo à partida são precisos 1.000 euros, ou 1.000 e tal euros, para que isto seja publicado. Entre outras coisas, como os logotipos das bandeiras, os papéis timbrados, os logotipos dos edifícios, é um conjunto de coisas que nos está a causar algum transtorno. Porque quando os dinheiros cada vez são menos, não é? E afinal de contas ainda nos criam este transtorno pela via de aumentar a freguesia, aí sim, aí é que é realmente a nossa grande preocupação que estamos a encontrar. Esta agregação, aliás, foi, digamos, um processo desde o início contra o qual esteve. Ainda hoje mantém essa posição, não é? Claro que sim. Aliás, é pública a minha posição. Aliás, eu nunca pensei que a maior freguesia, digamos, do concelho de Tomar fosse agregada. A maior freguesia rural, devo dizer. Porque quando, enfim, eu via freguesias com 12, 13, 14 quilómetros, pensei sempre, bem, são estas naturalmente que vão ser agregadas. Uma freguesia como a nossa, com 30,56 km², nunca eu pensei que fosse agregada. E foi, efetivamente, esta que o foi. E, portanto, enfim, eu devo dizer, e eu acho que isto foi de propósito, só pode, não é? Só pode, eu acho. É contra a natura esta agregação com a Bezelga? As diferenças são acentuadas? Completamente. Por exemplo, uma das justificações que davam era pelas suas características geográficas, que eram muito parecidas, quando isso não é verdade. Basta olharmos para a Madalena e vermos uma planície, e a Bezelga, naturalmente, encontramos já um pouco mais serras. Naturalmente, esta freguesia, ela ficava muito mais equiparada se estivesse junto a uma sabacheira ou carregueiros. E, portanto, sabacheira não mexeram, carregueiros não mexeram. Mas pronto, eu com tudo isto devo dizer que agora é bola para a frente, não é? Fazer o nosso melhor. E nada mais, acho que não vale a pena, que isto são águas passadas e que nós temos que passar por cima e fazer o nosso melhor, porque senão estar aqui agora, digamos, a denegrir esta questão, se calhar quem me ouve diz assim, olha, mas afinal de contas eles não são capazes de dar conta do recado. Não, devemos dar conta do recado, certamente. Um dos objetivos era efetivamente fazer a poupança poupança financeira em relação às juntas de freguesia. Já aqui disse que há gastos nesta fase acrescidos. Uma vez passado este processo, é realístico afirmar que há, de facto, poupança com este processo das uniões? Eu acho que não. Quer dizer, pode trazer para um lado, mas para outro não tira, porque é assim, o que mais se pode tirar, digamos, é a compensação das pessoas que estão no Executivo, um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, e, portanto, são 200 e poucos euros que cada um leva. Porque depois, digamos, a Assembleia de Freguesia, que é comportada por 9 elementos, coitados, que vão lá 4 vezes por ano, que levam 15 euros, não é? Por ano. E, portanto, isto parece-me a mim que não estava a prejudicar assim tanto, digamos, os bolsos do Estado, até porque, digamos, esta compensação, a compensação que vem do Estado, ela mantém-se. É a mesma, eles não nos tiraram, aliás, vão diminuindo, mas progressivamente vão diminuindo, mas ela está-se a manter, portanto, não me parece que realmente isto traga algumas vantagens para alguém. E depois, enfim, a população naturalmente sentia-se mais, digamos, mais aconchegada com alguém que estivesse ali a defender os seus interesses, naturalmente, não é? Embora estejamos lá nós agora, mas temos um território muito maior, naturalmente, para gerir, não é? 2 sedes de junta, como é que isto vai ser gerido? Como está a ser gerido é o seguinte, como nós sabemos, a Madalena, antiga, digamos assim, tem cerca de quase 3.000 eleitores. Portanto, a Bezelga tem 600 e tal, 700. E, portanto, temos que fazer isto proporcionalmente. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que a sede, digamos, em Val do Calvo, ela está aberta 2 tardes por semana para atendimento das pessoas. A sede em Sensoldos, e que, enfim, foi aprovado ser lá a sede principal, ela está aberta todos os dias, das 9 às 13 e depois das 15 às 18h30, todos os dias. Portanto, a funcionária que estava adscrita, digamos, ao Val do Calvo, ela ficará lá 2 tardes, aliás, fica lá 2 dias por semana, porque ela também dá apoio ao posto médico. E, portanto, o resto dos dias vem para a sede para Sensoldos, e é ali que, naturalmente, que, enfim, é a sede principal, de acordo com aquilo que vinha no Diário da República, inclusivamente. Portanto, temos 2 funcionárias e que a sede estará aberta todos os dias, naturalmente, para, enfim, para estar ali ao dispor do cidadão, para aquilo que bem necessitar, não é? Neste tempo que mediou, em termos do arranque da Junta neste novo mandato, que problemas em concreto é que já podem ter sido identificados nesta fase?
O nosso grande problema, digamos, nós tínhamos uma empresa que era a Sistébora que nos dava apoio, digamos, à contabilidade, que é o Pocal. Essa empresa passou para a Freesoft, a qual só ontem nos foi, digamos, unir as contas. Ou seja, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, não podemos dar um compromisso para a aquisição, seja do que for, sem aquelas contas estarem, digamos, unidas. E então, quer dizer, tem sido a nossa preocupação ao longo destas semanas, telefonemas para um lado, telefonemas para o outro, para virem o mais depressa possível, porque somos uma junta de freguesia muito grande, há muitos, digamos, está tudo parado, porque é preciso introduzir, digamos, as faturas, as receitas, as despesas, introduzir isso tudo, e não podemos fazer. E, portanto, essa é a nossa grande preocupação no momento. Enfim, para já temos que fazer um orçamento, porque nós tivemos que fechar as contas no final de setembro e, portanto, temos que fazer um novo orçamento até 31 de dezembro para podermos gerir. E depois temos que fazer o orçamento para 2014. E, portanto, temos que ter todo este programa a funcionar. E, portanto, essa tem sido a nossa grande tarefa, a nossa preocupação e que agora vamos ter aí umas semanas de grande trabalho para conseguir ter todas estas coisas a funcionar. Já que falamos em orçamentos, que linhas, digamos assim, é que vão orientar a elaboração destes documentos? Em particular, naturalmente, para o orçamento do próximo 2014, naturalmente, não é? Pronto, quer dizer, quais são as receitas que nós temos, a proveniência das receitas? Nós, para o ano 2014, vamos ter 81.107 euros do Fundo de Financiamento das Freguesias, portanto, vindo do Estado. E que em termos normais seriam 82 e qualquer coisa, portanto lá está, são os tais 1.117 euros que eu ainda há bocadinho falava. E depois vamos ter da Câmara Municipal de Tomar 73.572 euros. O que quer dizer que isto faz uma ordem de grandeza de 155 mil euros, mais ou menos. E, portanto, estes são os dinheiros que nós temos para gerir numa freguesia desta dimensão. Evidentemente, depois temos algumas receitas próprias, naturalmente, com a passagem de um atestado, com uma sepultura, a venda de uma sepultura, enfim, algumas coisas que também ao longo do ano temos uma taxa que é de concessão das sepulturas e, portanto, todas estas taxas diretas que também ao final do ano poderão dar uma receita de 3 ou 4 mil euros, não muito mais que isso. E, portanto, este é o dinheiro que nós temos para, digamos, para gerir a freguesia. Mas devo dizer que com esta ordem de grandeza, que por acaso não tenho aqui um mapa, acho que não o trouxe, por acaso até tenho aqui. Eu tenho aqui um estudo feito já para o ano 2014, em que nós precisamos, para pagamento de pessoal e todas as despesas com pessoal, mais combustíveis, mais aquilo que são os bens, as despesas correntes, precisamos de 71.905 euros para gerir esta casa. O que quer dizer que, naturalmente, o Fundo de Financiamento das Freguesias é somente para aquilo. E o que vamos ter depois será esta verba vinda da Câmara, dos 73 mil e qualquer coisa euros, para poder, digamos, fazer, digamos, alguma coisa na freguesia. E, portanto, isto é preocupante, porque estamos a falar de uma ordem de grandeza tão pequena, com um território tão grande, para poder fazer obra. E, portanto, quando, efetivamente, alguém me fala em determinadas obras, eu fico a olhar para elas, mas esta gente não sabe a realidade desta freguesia. Desta e do conceito, do país, digamos assim, não é? Porque não é com estes dinheiros que nós conseguimos fazer grandes obras, não é? Porque nós estamos a falar de uma junta freguesia numa zona urbana em que não recebe 154 mil, recebe 20 vezes ou 50 vezes mais, não é? E, portanto, não podemos fazer grande obra. Agora, sinceramente, sinto-me bastante satisfeito com esta nova Câmara que entrou. Já tive uma reunião com a Sra. Presidente de Câmara e fiquei bastante satisfeito porque, para além deste dinheiro que ela me garantiu que podia pôr no orçamento para 2014, há obras a protocolar e, portanto, é aí com certeza que nós vamos fazer alguma coisa, não é? E, portanto, deixa-me de alguma forma a mim e aos meus companheiros de equipa com alguma satisfação. Quer avançar com, de facto, estas obras ou essas obras a protocolar? Pois, eu não gostaria, era, digamos, de estar a fazer promessas, que nunca foi o meu feitio de fazer promessas e depois não cumprir. Mas as pessoas também percebem, é a minha vontade de as fazer e, aliás, quando nós fazemos um orçamento, efetivamente um orçamento é uma previsão e, portanto, ele nunca é cumprido em rigor, não é? Porque, naturalmente, como digo, é uma previsão. Mas posso dizer aqui que tenho a pretensão para o ano 2014, desde logo, completar o asfalto que não foi feito na Charneca do Maciel. Não foi feito o ano passado, nos finais de agosto, setembro, por via da pavimentadora da Câmara Municipal ter avariado.
As verbas lá gastas para aquele pavimento, para aquele asfalto, foi a Junta de Freguesia que pagou 30 e qualquer coisa mil euros, e as máquinas foi da proveniência da Câmara. Mas, infelizmente, elas foram tiradas para uma outra obra ali bem perto e, tal ao meu espanto, elas já não saíram dali como a minha vontade. Porque primeiro era de acabar aquilo e depois é que ia então a outro sítio. Me transmitem de que a pavimentadora tinha avariado e o que é certo é que aquilo não foi feito. E eu, sinceramente, estamos a falar de 300 metros. Portanto, é apenas uma rua com 140 metros e um troço de uma rua que ficou a meio. E, portanto, essa é uma questão que eu quero a mais curto prazo, dentro de 3, 4, 5 meses, isto tem que ser feito. Depois é uma outra estrada que já se fala há 30 ou 40 anos, que é uma estrada de acesso à zona industrial. Ora, se nós queremos ter uma zona industrial a funcionar em pleno, tem que se lhe dar também condições. E, portanto, é uma estrada térrea que tem 2 km e que há muitos anos se fala em alcatroar e que nunca foi alcatroado. E então é aqui que eu tenho ideia, aliás, já foi falada com a Sra. Presidente de Câmara, fazer protocolos no sentido de nós conseguirmos chegar a isto. Obviamente que a Junta, naturalmente, vai entrar com uma parte, a Câmara entrará com a outra e ver se nós conseguimos, efetivamente, fazer esta estrada. E depois, fazer uma outra estrada que vai do Val do Calvo ao Apiadeiro de Fungalvaz. Essa é uma estrada já alcatroada e, naturalmente, carece de menos quantidade de asfalto, porque já está consolidada, mas que também não deixam de ser 2 km. Vamos ver se é possível, numa só vez, fazer aquele alcatroamento, aquele asfalto, ou se terá que ser por 2 vezes, não é? Mas eu estou a falar para o ano, quer dizer, o mandato tem 4 anos e eu espero que para o ano, se conseguisse isto, seria ótimo. Espero bem que sim. E, portanto, são estas coisas, na verdade, estas e depois outras pequenas coisas, pequenas, mas que não são somenos, como, por exemplo, a toponímica. Eu devo dizer que a toponímica, na minha freguesia, há sinais que já não se conhecem a cor. Outros deviam lá estar e não estão. E, portanto, eu tenho ideias de fazer um levantamento. Aliás, de fazer um levantamento, ele até já existe no Departamento de Obras da Câmara Municipal de Tomar. Apenas basta, naturalmente, aqui ver o que é que está feito, ver o que é que falta fazer e avançar para que nós possamos aqui fazer então um protocolo de colocar esta toponímica, porque é imprescindível também, digamos, para a freguesia. Já agora, neste processo também, a iluminação pública. Isto tem sido um processo que vem da Câmara anterior, mas também tem sido, digamos, contestado em muitos aspectos. Pois, eu falei há bocado em outras preocupações, mas essas são muito superiores ainda. Que a grande preocupação da iluminação pública e o saneamento básico e os caminhos são dos principais. E eu realmente não estava a fugir, mas, enfim, falei naquilo que neste momento me está a preocupar, porque, enfim, depois das coisas estarem a funcionar com orçamentos e com tudo, depois já é mais fácil essas coisas. Agora, isso é uma grande preocupação, porque o que acontece na minha freguesia é que temos lugares com luz a mais e temos algumas ruas que não têm BIP nenhum. E é isto que tem que acabar. Tem que acabar. O que é que falhou neste processo? O que falhou, eu acho que, quer dizer, foi demais, porque eu vou-lhe ser muito sincero. Os presidentes de junta, não só eu, mas os presidentes de junta de então, já há alguns anos esta parte, aquilo que faziam eram relações periódicas para a Câmara a solicitar BIPs para, digamos, para as suas freguesias. E eu devo-lhe dizer que naquela altura, com 60 BIPs, eu ficava com o problema resolvido. Agora, meteram 500... Uns ficaram com muita, outros ficaram sem nada. Portanto, a coisa não foi bem distribuída. E é isso que tem que acontecer. Eu percebo, e agora isto vai ser bastante polémico, porque no dia que esta Câmara, aliás, este processo já está a vir da Câmara anterior, mas sei perfeitamente que no dia em que começarem a tirar BIPs em localidades, vai ser muito complicado, porque à porta da junta é que vão bater. E coitados de nós, sem culpa nenhuma. Ali é que vão bater. Tiraram-me o BIP, porque estava lá a fazer... Tem uma curva, tenho uma árvore... Tá. Eu estou mesmo a ver. E nós é que temos que ouvir todas estas pessoas. Elas não deixam de ter razão e nós ouvi-las com toda a vontade. Mas a grande questão está aqui. Foi um problema que nós não criamos. E quando eu ouvi, e disse-me o Sr. Engenheiro Paiva de então, o Sr. Presidente de Câmara de então, que era um programa, era uma experiência piloto. E quando eu olhei para os pastorinhos e à ceiceira... e um pouco da charneca do Marcial e começo a ver todos os postos com um candeeiro e disse, que é isto? Isto é luz a mais. Mas depois foi-me dito, não, isto é para ser para todo o Conselho. Ótimo, então que venha ela.
não é? Já não se fala nos gastos. O que é certo é que se criaram estas atitudes más, porque é uns terem tudo, outros não terem nada, não é? E isto tem que acontecer. Isto é a parte da iluminação pública. Depois a parte do saneamento básico. Como nós sabemos, eu tenho uma aldeia que é a aldeia maior do concelho. Talvez a primeira seja a Alinhaceira, a seguir é Sensoldos. E devo dizer que metade daquele lugar não tem saneamento básico. E nos dias de hoje não haver saneamento básico numa aldeia daquelas é muito complicado. E infelizmente não tem saneamento básico. Tem mais claro, o saneamento básico seria necessário em toda a freguesia, mas tem principalmente 2 ou 3 lugares que era imprescindível, porque infelizmente as pessoas não têm capacidade de mandar a despejar as suas fossas, e hoje sabemos que as máquinas de lavar enchem as fossas com muita rapidez. E o que acontece é que as fossas se transvasam para as valetas. E depois o vizinho de baixo, que não tem culpa nenhuma, porque é o vizinho de cima que está, digamos, a mandar aquilo para as valetas, é que sofre as consequências. E depois não é o vizinho de baixo que vai fazer queixa, depois vem à junta. Quer dizer, a junta tem que servir de polícia destas coisas todas. Portanto, o saneamento básico é uma outra questão que a nós também nos preocupa. A outra questão que eu falava era os caminhos. Os caminhos, nós neste momento, na minha freguesia, obviamente que há de ser por todo o concelho, mas eu, enfim, tenho que falar da minha. Eu tenho quilómetros e quilómetros de estrada com valas com meio metro de fundura a atravessar essas mesmas estradas. E porquê? Porque nós há 2 anos e meio, ou perto de 2 anos e meio, que não temos uma niveladora. E uma retroescavadora, eu estou a falar da Câmara anterior, porque esta, coitada, ainda não teve tempo, digamos, de acertar estas coisas, naturalmente. E uma retroescavadora e uma caminhoneta para acartar alguns tovenãs seria de tempos a tempos. E, portanto, bem, uma freguesia com esta dimensão, se é uma freguesia pequena, até se consegue safar até mesmo alugando uma máquina. Para nós é impossível. Portanto, isto foi-se arrastando há 2 anos, e como nós sabemos, o inverno passado, 7 meses a chover, as máquinas destruídas. E nós não tivemos ainda capacidade. Senão, máquinas, a freguesia é impensável conseguir. Evidentemente que ao longo do ano nós falamos a várias retroescavadoras a particulares. Temos que acudir. Se alguém vem gritar à minha porta, que normalmente é à minha porta que vem, epá, eu não consigo apanhar azeitona, não consigo apanhar as uvas, chega ao executivo e diz, epá, temos que acudir a Claro. Lá vamos nós pagar 200 ou 300 euros numa retroescavadora para ir resolver um problema que não devia ser. Mas mais, já agora que estamos a falar nisto, é importante que se saiba, e isto cada vez mais todos nós que temos as autarquias, que se comece também, digamos, a passar esta responsabilidade para quem de direito. Como nós sabemos que o Decreto-Lei, agora 75, de 12 de setembro, as juntas de freguesia não têm... Ele no decreto anterior já não falava lá em caminhos, mas agora então é que não tem absolutamente nada a não ser caminhos pedonais. E, portanto, é importante, e isto leva-me a uma conversa que é assim, os protocolos são interessantíssimos. Mas se obviamente a Câmara quer que nós façamos um trabalho qualquer numa estrada, tem que pagar, tem que nos ajudar, naturalmente, porque nós estamos ali para isso, não é? Porque estamos mais perto da população. Se calhar é muito mais fácil nós diretamente ir a alguém e alugar uma máquina e fazer um trabalho, mas temos que ser ressarcidos por esse trabalho, naturalmente. E há que ver, este Decreto-Lei 75, de 12 de setembro, traz algumas inovações que naturalmente vamos estar todos atentos, não sabemos muito bem o que é que está-nos a dar poderes, algumas coisas que não tínhamos, como por exemplo os ruídos que era a Câmara que passava o licenciamento, agora está a passar para as juntas, mas quer dizer, criam o decreto, é preciso que nós primeiro tenhamos que criar a taxa e ser aprovada em Assembleia, quer dizer, isto funciona tudo um bocadinho mal, quer dizer, quando lá está, ainda volta outra vez atrás, quando houve a agregação, naturalmente, todo aquele complemento de legislação devia acompanhar para depois a seguir as coisas funcionarem normalmente, mas não, é uma coisa por cada vez, infelizmente. Vamos fazer aqui uma pausa nesta nossa conversa. Voltamos depois para continuarmos com Arlindo Nunes. Voltamos então à conversa com Arlindo Nunes, o Presidente da União de Freguesias Bezelga e Madalena. Arlindo Nunes, como é que tem sido nesta fase, estamos no início, o relacionamento com a Câmara Municipal? É uma Câmara PS, esta é uma junta também PS. É um processo facilitado, ou não? Enfim, para mim já não é novidade, naturalmente. Eu ia saber que iria ser assim. Devo dizer que tive uma primeira reunião, já há bocadinho falei, com a Sra. Presidente, foram faladas algumas questões,
desde logo os montantes que já invoquei para colocar no orçamento do ano que vem, e depois falamos nestas obras que eu agora aqui falei, que já foram faladas, portanto, com a Sra. Presidente, e ela está receptiva, não nos parece, até acha que eu que não fui muito exigente. Mas, atendendo eu, digamos, às dificuldades que a Câmara tem, porque certamente tem, porque o Conselho é muito grande e encontrou muitas dificuldades, também temos que ser aqui, de alguma forma, enfim, temos que... não podemos carregar muito, digamos assim, porque sabemos que não pode ser, quer dizer, é impossível, não se pode exigir o impossível. Mas, desde logo, devo dizer que, enfim, a relação neste momento é ótima. Aliás, também não posso dizer que não seria má antes, porque eu devo dizer, sempre me dei bem com as pessoas que estavam na Câmara Sessão. Mas pronto, penso que agora com a vontade, naturalmente, é outro, não é? Até porque, como sabemos, existiu uma campanha eleitoral, foram faladas, nessa campanha eleitoral, foram faladas algumas coisas de pretensões que nós, junto à Freguesia e União de Freguesias, queríamos fazer, e as coisas ao longo do tempo foram-se acertando e, portanto, da minha forma agora estão a ser aceites. Não falei aqui numa questão, mas já agora falo. Na questão das obras, nos tais projetos, não direi que seja já este ano, mas há efetivamente um trabalho que eu tinha todo o gosto, enquanto Presidente de Junta, ser feito a requalificação do Largo em Sensolos. Como já disse, é uma das maiores aldeias do concelho e, portanto, tem um largo que merece ser requalificado. Sei que existem vários projetos. Há um projeto que ganhou, foi votado, pela população, e, portanto, é esse projeto que a Câmara Cessante já estava em posse dele, e, portanto, eu tudo farei, para que esta obra se venha a concretizar. Não direi que ela se faça num ano, mas talvez em 2 ou 3, faseadamente conseguir que se faça, ali, alguma coisa, que a população venha a gostar. Porque aquelas características daquele largo obedecem a algumas regras. Se, por exemplo, se lá passarmos agora, já vimos o sítio da Fogueira de Natal com uma série de cepos ali. E, portanto, é necessário, naquele largo, deixar ali um pavimento adequado para que depois se possam lá fazer as fogueiras. Assim como, por exemplo, deixar um espaço, como sabemos, o Festival dos Bons Sons e as festas de arraiais, que são ali feitas, deixar um espaço propício à colocação do palco, bem como a zona do dancinho, não é? E, portanto, adequar aquilo às condições que existem ali. E, portanto, eu não direi que foi uma promessa, que não foi promessa nenhuma, foi apenas falar na possibilidade de o mais depressa possível, ou seja, ao longo deste mandato, de que ele venha a concretizar-se. E, portanto, espero bem que sim. Portanto, isto para dizer que a relação com a Câmara é do melhor, sinceramente. A relação com as juntas passa também muito por um processo que tem sido sempre polémico ao longo dos tempos. A cedência de máquinas nos últimos tempos, essa tem sido uma dificuldade acrescida por parte da autarquia. Não há máquinas para ceder às juntas. Como é que vai ser daqui para a frente? Isso foi abordado? Ele naturalmente foi abordado. Ele não há, de momento, uma explicação plausível. Porque, como sabemos, há máquinas, não há pessoal. E se há pessoal, não há máquinas. E, portanto, há que encontrar aqui uma solução para resolver esta situação. Não é? Portanto, nada neste momento, e que eu saiba, esteja resolvido definitivamente. Sei que irá à reunião de Câmara, penso que, se não foi, vai esta semana, a cedência de, pelo menos, uma máquina retroescavadora e uma caminhoneta para a minha freguesia. Fiz o pedido por escrito e, portanto, vai-me ser concedido. Mas isto é uma gota d'água para aquilo que, naturalmente, eu preciso, não é? Agora, isto não há dúvida nenhuma. A questão das máquinas é uma questão principal. Mas que seja feita aqui uma redistribuição conveniente. Que toda a gente seja contemplada da mesma forma. Da mesma forma e quantitativamente. Porque a grande questão que se coloca aqui é o seguinte. E eu tenho falado isto dezenas de vezes em várias reuniões e sempre que posso, porque tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Eu não admito de forma nenhuma que em tempos anteriores, se a minha freguesia tinha 30 km², eu tinha uma vez por mês uma retroescavadora, uma niveladora e uma caminhoneta. A freguesia mais pequena, com 9 km², ou 10 ou 11, tinha exatamente as mesmas horas. Isto é inconcebível. E isto, ao longo de mais de 20 anos, eu acho que isto é inconcebível. Não pode acontecer. Portanto, nós hoje passamos em freguesias mais pequenas e olhamos, está tudo arranjado. Pois está.
Isto é a questão das máquinas. Mas a questão das verbas era exatamente a mesma coisa. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, entre a Madalena e a Bezelga. A Madalena, enquanto recebia à volta de... Agora não sei os números exatamente corretos, mas eu vou dar o exemplo. Enquanto recebia 40.000 euros da Câmara, a Bezelga recebia 31. Ou seja, havia uma diferença apenas de 9.000 euros. Ora, uma freguesia 4 vezes maior, porque é que havia de receber só esta diferença? Eu acho que isto, até um cego consegue ver isto, não é? Sendo exprimado por cegos, coitados. Há cegos com mais capacidade do que outros que veem bem. Mas isto é lamentável que isto aconteça. Ora, isto ao longo dos anos tem sido um pouco denegrir as freguesias grandes em detrimento das pequenas. Esta é que é a verdade. Defende, nomeadamente, o reforço das verbas transferidas pela Câmara para a sua junta? Obviamente que sim. Digamos, esta importância que eu vou colocar no orçamento, digamos, é o montante da Bezelga mais o montante da Madalena. Agora, entendo, se esta junta de freguesia leva este montante, obviamente que uma mais pequena, com menos de metade da nossa dimensão, terá que levar muito menos. Eu entendo que isto seja isto. Se não for feito por essa via, terá que ser feito em termos de protocolos. Que é, digamos, o fazer serviços, pagos pela Câmara, com participação também da Junta, como é óbvio, não é? Portanto, se não for de uma forma, terá que ser da outra, porque se não for assim, tudo continua mal. Neste revolucionamento, a Câmara Junta de Freguesia, há também, por exemplo, a questão da recolha dos lixos. Como é que ele se processa neste momento? A Junta está satisfeita com os itinerários, com os pontos de recolha que existem na freguesia? Eu devo dizer que, relativamente aos resíduos sólidos, não tenho muitas queixas. Tenho mais sobre a questão dos ecopontos, não é? Porque eu acho que a recolha da Resitejo devia ser feita com muito mais frequência que não é. Eu estou farto de enviar faxes e as coisas não se solucionam. Mas o que é certo é que eles deveriam passar mais vezes, porque é inadmissível nós passarmos num lugar como, por exemplo, Sensoldos e verificarmos à volta dos contentores é só sacaria em volta. Porquê? Porque já está cheio. E, portanto, esta situação tem que ser. Já este mês fiz um ofício dirigido à Resitejo, com conhecimento à Câmara, para que esta questão se resolva, que não pode continuar assim. Relativamente aos lixos domésticos, há um caso ou outro que me falaram até agora recentemente, que eu não conhecia antes, e até um caso em Sensoldos, que eu estou neste momento a tentar resolver, portanto, de pedir mais 2 contentores pretos de 2 locais. Portanto, penso que está razoável. Embora sabemos, e lá está a tal questão, a falta de pessoal. Sabemos que em alturas de férias, naturalmente, há alguma escassez de pessoal e, se calhar, durante algumas semanas, se calhar, em vez de lá passarem 2 vezes, passam só uma e os lixos vão-se ali acumulando. Mas também parece-me que aí temos que ser todos compreensíveis, não é? Temos que ser, é um período, sabemos que há férias e, portanto, aí se calhar temos que ser compreensíveis, porque como nós sabemos, infelizmente, agora as câmaras, e isto era o problema, ainda falando na questão das máquinas, a Câmara está com um problema em braços, porque é assim, a Câmara neste momento não pode colocar pessoal, porque como sabemos o orçamento do Estado já previa para o ano passado reduzir 3%. Ora, se reduz, como é que pode colocar? Portanto, é um problema que a Câmara vai ter que resolver mesmo para esta coisa das máquinas. Não sei o que é que vai acontecer. Eles estão lá para gerir, naturalmente, mas têm que encontrar soluções. Se vão ter que dar a particulares, como é que é, isto tem que ser resolvido de facto. Mas é um problema terrível também, é a questão, digamos, do pessoal. E, portanto, eu aí compreendo perfeitamente, nestas alturas de férias, e, portanto, que haja mais alguma escassez de mão de obra, naturalmente isto acumula, digamos, nos contentores. Mas, como dizia ainda há bocadinho, tem mais queixa realmente dos despejos dos ecopontos do que, naturalmente, dos resíduos sólidos. PDM. Pois o PDM, enfim, como nós sabemos, é uma situação já de há longos anos que está... Penso que há agora um trabalho já bastante adiantado com uma empresa e que, naturalmente, teve que ser paga essa empresa para que se fizesse. Eu, relativamente ao PDM... Penso que grande parte, talvez 90% das questões que solicitei para serem colocadas no PDM, penso que foram colocadas. Se calhar com exceção de 3 ou 4 situações. E que eu agora vou tentar que elas sejam colocadas. Porque às vezes um casal
um jovem deixa de construir a sua casa e vai viver para o concelho vizinho só porque o PDM está ali a 200 metros e não querem esticar a malha um bocadinho mais abaixo, não é? E, portanto, são estas coisas, penso, eu não tenho muitas coisas, mas são 4 ou 5 que eu vou tentar agora, logo que isso venha novamente à baila, digamos assim, entre aspas, vou tentar que consiga resolver, digamos, algumas destas situações que estão ali paradas. Porque eu acho que a Câmara, neste momento, tem que olhar para quem quer construir no imediato. Agora, uma pessoa ter um terreno para amanhã vender, e porque rende mais, naturalmente, eu penso que não é justo. É dar a oportunidade, digamos, àqueles que amanhã querem construir, para que eles não fujam, digamos, para outros concelhos. E, digamos, aquilo que nós pretendíamos junto à freguesia ao longo dos tempos era que, efetivamente, onde houvesse todas as infraestruturas, designadamente uma estrada de Alcatrão, eletricidade e água, era que se pudesse construir. Por que razão não se pode construir numa zona dessas e depois vai-se construir numa zona que não há nada, em que depois a Câmara tem que fazer as infraestruturas, não é? E, portanto, acho que isto devem atender a todas essas questões. Se querem, digamos, concentrar as populações sem que saiam do nosso concelho e até do país, é, digamos, dar a oportunidade, ainda que, como disse, apertem a malha noutros sítios. Não há pretensão de construir a curto prazo, que se dê a oportunidade àqueles que imediatamente dizem não, eu quero construir imediatamente. Não é? E espero que este Executivo olhe para estas coisas e digamos, avance com isto. Não é? Falemos agora um pouco também da ação social. É uma situação difícil aquela que encontra nestas duas agora unidas freguesias? Eu sou-lhe sincero. Desde que entrei que sou presidente de junta, que também posso, fui empossado, ainda ninguém veio ter comigo sobre situações desta natureza. Porque nós, já antecipadamente, temos as coisas canalizadas de forma que as pessoas sabem onde é que há de ir. Sabem que não podem ir à junta pedir um prato de sopa, mas sabem qual é a instituição que lhe dá o prato de sopa. Agora, o que eu tenho feito, digamos, ao longo dos tempos, é encaminhar essas pessoas carenciadas para o sítio certo. E penso que as coisas estão dentro da normalidade, dentro daquilo que é possível. Nós temos um centro-dia que está a acolher uma série de idosos, não está superlotado, ainda aceita muito mais gente. Depois temos alguns lares, digamos, de idosos que está, digamos, também a cobrir essa parte, porque aí já são pessoas que ficam lá. E, portanto, nessa questão social, eu penso que as coisas estão relativamente bem, com grandes carências de muita gente, que infelizmente tem uma reforma que não chega para comer, para os medicamentos, essas coisas todas, mas infelizmente estamos todos a atravessar essa fase. Mas, como dizia, nós, felizmente, essa parte está encaminhada. Nós, imediatamente, se me aparece alguém com problemas, eu encaminho para a rede social e depois a rede social tem a obrigação, digamos, de dar os passos seguintes. Porque também sabemos que, nesta matéria, há muita gente que se puder estar a receber de 3 lados. Portanto, é importante que haja uma entidade que consiga desmiuçar tudo aquilo que é, digamos, o perfil da pessoa, quanto é que ganha, quais são os bens que tem, todas essas coisas, e depois aí sim fazer depois do perfil analisado, atribuir aquilo que lhe é devido, naturalmente. Há pobreza encoberta? Eu acredito que sim, mas é como digo, se efetivamente há na minha freguesia, não vêm ter comigo. Eu posso contar pelos dedos as pessoas que têm vindo ter comigo. No campo da saúde também há estruturas que esta é uma preocupação, ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu aqui tinha que falar. Nós temos um posto médico, que é o posto do Carvalhal. Nós, neste momento, temos 3 extensões de saúde, que é Sensolos, Portalage e Valde Calvo. Mas temos uma, que é do Carvalhal, em que está encerrada, vai para 3 anos, uma extensão com mais de 1000 utentes, uma zona em que tem muitos idosos e de grandes carências, e é uma pena que todo este processo de troca para lá e troca para cá, de correspondência, para cá muito pouca, porque nunca foram capazes de dar-nos uma explicação plausível sobre o assunto. Com algumas reuniões, nomeadamente com o Dr. Gomes Branco, em que nos prometeu algumas coisas e que nunca mais foram postas, digamos, em funcionamento. E, portanto, temos andado com todo este processo e que, de alguma forma, me constrange. E porque é um posto médico, que é um património que é da Junta e que gostaríamos, inclusivamente, estão a pagar a uma senhora da limpeza sem aquilo estar aberto, quer dizer, é para nós vermos também como é que as coisas funcionam. E, portanto, este posto médico, neste momento, reativei o processo, entregando ao vereador Bruno Graça, porque é o vereador da saúde, neste momento, e, portanto, lá está, mais uma forma de nós podermos também, com aquela gente agora, podermos avançar, porque eu, na Câmara Cessante, enviei alguns documentos sobre isso e nunca sequer as coisas avançaram. Espero
que elas avancem. Elas até podem, enfim, não conseguirem ter grande êxito. Esta é que é a verdade. Mas pelo menos as coisas já estão a mexer. Entreguei um processozinho e enviei para a Câmara e entreguei em mão ao Bruno Graça todo o processo, desde então até agora, que já foi troca de muita correspondência, e ver o que é que podemos fazer aqui. Porque era de todo o interesse reabrir aquele posto médico. Os outros estão a funcionar com alguma normalidade, com muitos utentes, como é óbvio, e pronto. E espero que assim continue por muito tempo. Agora, a minha preocupação realmente era reabrir este do Carvalhal. Está, então, ou é efetivamente contra o fecho de extensões de saúde? As entidades de saúde referem que há as extensões de saúde a mais no Conselho de Tomar, que há necessidade eventualmente de fechar, mas isto é um processo sempre polémico. Como é que vê estas afirmações, digamos assim? Não, eu sinceramente sou contra, porque a grande problema. Para já, as pessoas, digamos, com alguma idade têm alguma dificuldade de mobilidade, como nós sabemos. E, portanto, ter um posto médico... Porque eu não vejo o porquê de concentrar tudo em Tomar. Porque o médico será pela deslocação que faz. Não é? Eu acho que nós temos de ir ao encontro das necessidades. Porque agora imaginamos que concentrávamos toda esta gente em Tomar. Será que não eram precisas as mesmas pessoas, digamos, para atender todos esses utentes? A maior parte dos gastos com as sedes é a junta de freguesia que os paga. Por exemplo, em Sensoldos, o posto médico está inserido na Casa do Povo, que pertence ao Sport Clube Operário de Sensoldos, em que eles é que pagam a água e a luz. Portanto, há um conjunto de... Eles até nisso, eles beneficiam, porque, enfim, as despesas... Por exemplo, postos médicos somos nós, que junta de freguesia, que normalmente vamos lá fazer a pintura dos edifícios. Quer dizer, há um conjunto de coisas que eles nem têm trabalho com isso. Portanto, naturalmente, as pessoas eram precisas, se fossem tomar, se concentrassem tudo, eram precisas à mesma, não é? E trazem estes milhares de pessoas, todos para tomar. Isto não cabe na cabeça de ninguém, Quer dizer, isto é tudo um apertado de cinto, mas o cinto também tem um limite, não é? Não podemos agora por tudo e por nada, não. Vamos aqui ter... Porque são pessoas, estamos a falar de pessoas com 70 a 90 anos, pessoas com grandes dificuldades de mobilidade, como nós sabemos, pessoas com fracos recursos económicos, e, portanto, há que ter em conta há que ter em conta e parar com este rumo que nós estamos a ter, que acho que é um absurdo. Educação. Educação, nós neste momento temos 4 escolas do ensino básico e 3 escolas de pré-ensino pré-escolar a funcionar dentro da normalidade, não há queixas, tudo está a funcionar bem, apenas alguns edifícios não oferecem as condições devidas, como por exemplo o edifício de Portalages, que há muitas queixas, mas digamos, ele logo à partida, logo passados 6 meses está construído, já tinha problemas, que é o problema do telhado, pronto. Mas pronto, com todas as conturbações que existem a nível de instalações, as coisas vão funcionando, de vez em quando vai lá um funcionário da Junta, outras vezes vai um da Câmara e as coisas, pronto, estão mais ou menos organizadas. Espero que nos próximos anos não nos fechem mais escolas, já nos fecharam 2, naturalmente, não é? E, portanto, espero que as coisas se mantenham assim. Mas também, enfim, também percebo que se amanhã não houver, digamos, alunos numa determinada escola, também tenho que aceitar e tenho que perceber. E, por vezes, os paizinhos também têm culpa. Porque os pais, por vezes, levam os alunos, levam os filhos para onde estão a trabalhar. Ora, numa escola onde já há poucos alunos e faltam 4 ou 5, não é? É complicado. Depois, amanhã, quando se verificar uma escola com uma dúzia de alunos, ou 10 ou 12 alunos, isto não dá, isto não vamos manter isto aberto, vamos fechar. Mas é preciso ter em linha de conta que os pais, por vezes, também têm culpa disto. Porque todos nós juntos, se calhar é mais fácil de manter as coisas abertas, a funcionar convenientemente bem. Referiu que há 2 escolas que estão fechadas. Que destino, digamos assim, para esses espaços? Uma escola fui eu que a construí, por outra, ajudei a construí-la. Foi feita pelo Centro Cultural e Desportivo Porto Mendes há alguns tempos. Foi uma escola que, na altura que ela foi construída, portanto, a Câmara deu os materiais e o CCD, Porto Mendo, deu a mão de obra. Portanto, enquanto eu fui presidente daquela associação. Na altura tínhamos 24 alunos, mas depois, infelizmente, também por alguma culpa de alguns pais que levaram os miúdos para o outro lado e porque não tínhamos capacidade de pôr lá a cantinazinha para eles almoçarem, os pais começaram a levá-los. E então foi o fecho. Foi uma pena, que é uma das melhores escolas do Concelho. Eu não conheço o Concelho todo, mas conheço algumas escolas e devo dizer que é uma pena aquele edifício. Só que o edifício é do CCD de Porto Mendo, porque naturalmente foi construído por eles,
está construído em terreno deles e, portanto, aí não há problema, está aproveitado. E, aliás, como sabemos, está a ser lá implementado o futebol de praia, neste momento, está a ter algum desenvolvimento e, portanto, aquilo está a ser aproveitado. A Charneca do Marcial, sei que foi pedido aquele edifício pela Cáritas há algum tempo, e em que eu também ainda decidi sobre isso e não houve resposta sobre o assunto. O que me foi dito é que esse património era da Câmara e, portanto, não se queriam desfazer dele. Agora, devo dizer que a escola da Charneca do Marcial, a Junta de Freguesia ainda continua a fazer algumas limpezas, sobretudo no espaço adjacente à escola, mas começa-se a ver algum vandalismo, desde vidros partidos, portas arrombadas. Devo dizer que aqui há uns anos, esta parte, alguém deitou um novelo de lã a arder lá para dentro por uma janela, que a intenção era aquilo arder, mas não ardeu, caiu em cima dos tacos e foi lançado para cima dos papéis que lá estavam. Mas pronto, aquilo não propagou porque realmente caiu em cima dos tacos e aquilo não teve propagação. Mas isto por dizer que é uma pena, de facto, que esses edifícios não estejam entregues a alguém que lhe dê outra rentabilidade. Porque, naturalmente, uma casa de voluta, como nós sabemos, ao fim de meia dúzia de anos está fechada, começa a cair o telhado, começa a torcer, E, portanto, era melhor estar entregue a alguém. Devo dizer que, neste momento, ainda não incitei conversação nenhuma, digamos, com a Câmara sobre este edifício, mas estou receptivo a isso e devo dizer que era um senhor que era o Luís Torres, que é do Crujo, e que me falou na altura que tinha sido feito um documento à Câmara a solicitar aquilo e que eu insisti, que é certo que a resposta nunca mais veio. Não sei se neste momento ainda estão receptivos, digamos, a ficarem com o edifício, cedido, não é? Não quer dizer que ficassem com ele para sempre. Agora, se não forem eles, penso que o melhor seria entregar aquilo à associação, em que a associação fizesse também ali, digamos, porque temos a associação da Charneca do Marcial logo ali ao lado, em que podia, enfim, fazer ali algumas coisas, pelo menos manter a casa arejada, não é? Em que não ficasse vandalizada. Já que falamos de associações e estamos-nos a aproximar do final, esta nova realidade, a União, tem também uma nova realidade acrescida de mais associações com as quais vai também ter junto ao relacionamento. Este movimento, digamos assim, associativo e cultural é importante também para esta nova União. Muito importante, muito importante. Devo dizer que neste momento temos 14 associações. Obviamente estou a contar com 2 clubes de caçadores e o grupo de escoteiros. E temos 2 associações encerradas neste momento, que é o Val do Calvo e é Portalaz. Mas já alguém me disse que breve, pelo menos Portalaz, que iria abrir. Agora, isto é importantíssimo, porque cada uma destas associações, à sua maneira, cada uma com as suas características, vão implementar no terreno coisas importantes para a população. Muito importantes. Desde logo, por exemplo, posso dar aqui 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, Sensoldos. Sensoldos, como sabemos, tem um ATL, tem aquelas coisas, é tudo proporcionado pelo Clube Operário de Sensoldos. Isto é um exemplo. O São Miguel, a mesma coisa, está a dar refeições aos miúdos da escola. Isto é tudo, são polivalências que são de grande importância para a população que está ali à sua volta. Não é? Porque a maior parte das associações, elas até interferem naquilo que é no bem-estar social das pessoas, ao longo dos tempos, mais ali ou mais acolá, e, portanto, são muito importantes. Para além da cultura e o desporto que vão fazendo, e de alguma forma também vão entretendo da melhor forma as pessoas, não é? Portanto, eu acho isto muito, muito importante. Muito importante. E, aliás, não direi que é inédito, porque já alguém também já o fez, digamos, no nosso Conselho, penso que a Junceiro ano passado fez, mas nós estamos a levar a efeito a festa Interassociações, de 2 em 2 anos, que é unir todas as associações com uma festa de arraial em que a Junta paga todas as despesas em proveito das associações. Na verdade, talvez para janeiro ou fevereiro, ou talvez, sim, mais ou menos, dentro desta data, tenho ideias de fazer uma reunião com todas as associações, pôr isto em cima da mesa e vamos ver o que é que dali sai. Porque agora há, de facto, uma nova realidade. São mais associações, temos que saber efetivamente se queremos avançar por uma coisa destas ou não. Quer dizer, porque também aqui a Junta de Freguesia apenas é, digamos, o elo de ligação entre as associações para gerir as coisas, não é? Mas eles têm a sua palavra a dizer se querem avançar ou não por uma realidade destas. Ou pelo menos continuar, digo. Chegamos ao fim, estamos mesmo em cima da hora. Muito obrigado por ter vindo até nós nesta noite de quarta-feira e, naturalmente, felicidades para este mandato. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Ficávamos então por aqui. Foi mais um espaço de informação Uma Hora Com, neste caso Arlindo Nunes, o Presidente da Junta
de União de Freguesias de Bezelga e Madalena.